o céu, a terra e o mar, e me fez a sua imagem e semelhança, por mais que... Olá, estamos começando mais um vídeo e hoje estaremos estudando sobre salvação pela graça. E você vai aprender um pouco mais o significado da salvação pela graça. Eu vou convidar aqui o irmão Osando para que ele possa realizar uma oração, para que possamos dar início ao estudo de hoje. Oramos. Maravilhoso Deus, Santo Pai que está no céu, nós te pedimos, Senhor Deus, a presença do teu Santo e poderoso Espírito, Senhor, para que junto nós possamos divulgar a tua palavra. Que o Senhor abençoe esse vídeo, abençoe as pessoas que estão assistindo esse vídeo, que eles possam conhecer o caminho da salvação. Esse é o nosso pedido com agradecimento, em nome de Jesus. Amém. Então, eu vou pedir para que o irmão Anderson ele venha fazer aqui a leitura do tópico do estudo, para a gente dar início. A pergunta feita por Bildad, um dos amigos do patriarca Jó, traduz uma pertinente inquietação humana. Como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce de mulher? E a realidade é que, sendo pecador, o ser humano não pode se tornar justo por si mesmo, nem obedecer aos justos requerimentos de Deus. Noutras palavras, não podemos salvar-se por seus méritos. Estaria então o homem irremediavelmente perdido? Não. Felizmente existe esperança. Cristo proveu um caminho de escape e nós o encontramos escrito na Bíblia. Amém. Então, a leitura do tópico nos apresentou que felizmente existe esperança. E essa esperança foi feita a partir do sacrifício de Jesus Cristo. E nós acreditamos, através da Bíblia, que Jesus Cristo criou essa ponte, esse caminho que nos leva para a salvação. Então vamos dar início ao estudo de hoje com base nos textos bíblicos. A primeira pergunta de hoje é a seguinte: como ocorreria a salvação segundo o Antigo Testamento? Então, segundo o Antigo Testamento, como era a salvação naquele tempo? Será que era pelas obras? Vamos lá. Em Gênesis, capítulo 6 e o versículo 8, depois Gênesis 15, versículo 6. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Olha só que interessante. Noé achou graça diante de Deus através da sua vida de justiça. Mas no Evangelho, nos Salmos, a gente encontra uma outra resposta de Deus. Em Salmo 6, versículo 4, depois Salmos 13, versículo 5 e Salmos 86, 15, vamos encontrar mais respostas na Bíblia. Volte, Senhor, e livra a minha alma, salva-me por tua graça. Tocando-me a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Veja bem, então os textos bíblicos nos deu as respostas para essa primeira pergunta. A salvação no Antigo Testamento
era unicamente pela graça. Mas a graça de Deus está automaticamente ligado com a obediência do homem. Veja como a Bíblia nos apresenta que no tempo de Noé, o mundo estava na corrupção, mas ele se manteve em pé, ou de pé, sobre os princípios de Deus. E assim a sua graça, a graça de Deus, achou Noé. E assim está com todos, está com Abraão, está com Isaac, está com Jacó, está com José. A graça de Deus estava com esses homens, ou esteve com esses homens, como estavam na terra, quando esses homens estavam obedientes, ou obedeciam os princípios de Deus. A graça é dom de Deus, mas a graça de Deus está sobre aqueles que o temem, sobre aqueles que o amam. Irmãos, meu amado, a palavra de Deus é quem diz que nós só alcançamos a salvação pela graça. É uma pena que muitas pessoas buscam pela obra, promessa, penitência, adoração de uma forma estranha. Outros acham que pela sua bondade podem alcançar a salvação em Cristo Jesus. Negativamente, meu amado, isso não acontece. Para começar, a gente nem somos merecedores de nada, mas com a graça de Deus. Você sabe o que é a graça de Deus? É o amor que Ele tem forte em você. É por esse motivo que a gente somos salvos em Cristo Jesus. É verdade, irmãos. Vamos lá. Irmãos e amigos, se eu e você for relatar várias passagens que a Bíblia fala e afirma que pessoas de cultura diferente, denominação ou outras finalidades, que tiveram contato com Jesus, essas pessoas acharam graça diante de Deus. Todas as pessoas que iam em busca de Jesus, sempre eles diziam uma palavra: a tua fé salvou. Ou seja, eles acharam graça diante de Deus. E eu e você hoje podemos achar graça diante de Jesus, diante de Deus, como aquelas pessoas do Antigo Testamento. Amém. E é verdade, e a graça nada é do que a misericórdia de Deus, o amor de Deus para com todos. A segunda pergunta do estudo de hoje é a seguinte: de acordo com o Novo Testamento, como podemos ser salvos? Você viu que no Antigo Testamento a salvação era pela graça. E o Novo? Atos 15, versículo 11 e Efésios 2, 8. E depois Romanos 3, 24 e João, 1 João 5, 11 e 12. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Mas pela sua graça, sem existir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que os salva. E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida é nossa, por meio do seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, meu querido, minha querida, a Bíblia está dizendo, o Novo Testamento está falando, como o Antigo Testamento falou, ou continua falando, a graça, a salvação sempre foi pela graça e sempre será pela graça. A salvação do Novo Testamento é pela graça.
o plano de salvação do Antigo Testamento é e continua sendo no Novo Testamento, pela graça. A salvação é dom de Deus. A salvação não é comprada. A salvação é algo que foi doado por Deus através do sacrifício do seu Filho Jesus Cristo. Então, a salvação é algo que foi doado por amor. Irmãos, Meu querido amado, vê como a Bíblia explica tão claro. Não precisa ir muito longe para você entender que a graça é um plano de Deus, salvação para todos os seres humanos. É uma pena que nem todo mundo compreende. Existem milhares e milhares de pessoas buscando salvação de uma forma diferente, aonde a Bíblia deixa bem claro. Então, claro, eu creio que você está entendendo. E você vai entender muito mais. No decorrer desse estudo, você vai saber como você deve e eu devo fazer para nós chegar até os braços de Jesus. irmãos, Irmãos, e o mais interessante é que no Antigo Testamento, quando eles pegavam a Bíblia, o Antigo Testamento para ler, para estudar as Escrituras, eles acharam o que eu e você hoje estamos estudando, a graça. E depois que Jesus veio ao mundo, ele veio ser sacrifício, e esse sacrifício nos trouxe a graça. Nós somos salvos unicamente pela graça, mediante Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. E o mais interessante é porque nós vemos aí nesses versículos o amor de Deus para com o ser humano. Através da sua graça, ele demonstra o seu amor para cada um, por mim e por você, e pelas pessoas que não estão nem aí por ele. Mesmo assim, ele continua amando cada uma delas, e ele oferece a sua graça a cada um deles. Amém. E em cima disso aí, a graça está altamente ligada com a questão da obediência. O filho, o servo bom e fiel, o filho bom e fiel de Deus, ele é obediente aos seus princípios. Por isso Deus já tem prazer em amá-lo. Por isso que a misericórdia de Deus estará sobre aquela pessoa, porque aquela pessoa busca a Deus e foge do mal. Mas as pessoas que não fogem do bem, ou que fogem do bem, ou que aquelas pessoas que não querem dar ouvidos aos ensinamentos bíblicos, que rejeitam o convite, o chamado do Senhor, de uma mudança em sua vida, em seus princípios. Se essa pessoa se renega a isso, me diga como Deus vai poder salvar as pessoas, já que ela está recusando a salvação, que é o dom gratuito de Deus, é grátis, que foi pago com o sacrifício de Cristo. Então, nós devemos ser obedientes quando Deus nos chama, devemos aceitar o convite do Senhor e seguir a Deus. E tudo que Deus nos pedir, devemos obedecer. Se nos pedir mudança de caráter, vamos mudar o caráter por amor a Deus. Se Deus nos pedir mudança de princípios, vamos obedecer, vamos mudar. Mas nunca iremos mudar sem que a gente venha aceitar o convite de Deus. Nós só iremos mudar quando verdadeiramente nós entregarmos a nossa vida nas mãos do Senhor. Terceira pergunta: o que Jesus fez para nos salvar? Hebreus 9, 22 e Romanos 5, 8. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue
não há remissão. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então a Bíblia nos ensina, nos revela, nos mostra que Jesus nos salva através de sua morte na cruz. E que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Quando Jesus estava sofrendo as consequências na cruz, no Calvário, automaticamente Ele estava nos perdoando. Na cruz, Jesus perdoou o homem do pecado. Na cruz, Jesus libertou esse mundo do reino das trevas, do reino de Satanás, que nos leva para a morte. Jesus nos libertou para a vida. E sabe como foi isso? Você acabou de ouvir o Anderson lendo, com a morte de Jesus. Irmão Rosão. Querido amados, a Bíblia declara no Antigo Testamento que alguém, para ser perdoado o pecado, tinha que ser sacrificado a alguém. Em outras palavras, alguém tinha que morrer para beneficiar o outro. Era isso o ritual do Velho Testamento, mas cada cordeirinho que era sacrificado por um pecador apenas indicava que viria alguém humano morrer por todos. E esse foi Jesus que veio pagar o preço dos seus pecados e dos meus pecados. Quando João estava no Rio Jordão, então logo apareceu Jesus para ser batizado, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somente Jesus pode tirar, perdoar os meus pecados e os seus pecados. É verdade, irmão Marcos. E nós vemos aí o amor de Cristo que não tem medidas. E o interessante é que a Bíblia deixa claro que sem sangue não há remissão. E o sangue de Jesus derramado ali na cruz do Calvário nos deu uma nova vida. Por que eu falo nova vida? Porque eu e você podemos escolher hoje a graça ou não. Eu e você podemos escolher hoje a vida eterna ou não. A graça de Cristo, ela é gratuita, mas nem todos querem a graça, nem todos aceitam essa graça. Que eu e você hoje possamos aceitar essa graça, pois ela é gratuita. Ela não é aquela graça que eu vou falar hoje: venha que eu vou tirar uma coisa sua e você não vai pagar nada. E quando você tirar, com 10 dias depois ela vai na sua porta pedir R$1.000, R$800 pela foto que você tirou. Não, a graça de Cristo, ela é gratuita. Que eu e você possamos, pelo menos, buscar a Jesus, se entregar a Ele. Como o profeta Samuel, Jesus disse: Samuel, Samuel. Ele disse: eis-me aqui, Senhor. Que você possamos dizer também esse eis-me aqui, para que você possamos alcançar a graça que ela é nos dada hoje por mérito de Cristo, não nós, porque nós não somos nada. É verdade, irmão Marcos. Deus seja louvado por esse presente maravilhoso que o Senhor Jesus Cristo nos concedeu através do seu sacrifício, através da sua morte, né? Através daquele processo todo em que ele sofreu até chegar, né, à morte. Mas veja só, Jesus já fez sua parte, já pagou a dívida, e nós muitas vezes recusamos parar terminar esse vídeo, ou recusamos um convite,
um folheto, talvez um DVD. Quanto as pessoas estão pagando para correr a salvação? O quanto Jesus pagou para nos conceder a salvação? Nós possamos refletir nesse ponto. Aqui diz o seguinte: 6 passos que confirmam a salvação pela graça. E vamos por os 2 primeiros passos. O primeiro passo está em Atos 16, 31. Respondeu-lhes: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Olha só, devemos crer em Jesus Cristo como meu Salvador, porque não só eu serei salvo, mas também a minha casa, a minha família, aquelas pessoas que estão próximas de mim. Olha o que diz o segundo passo, Atos 3, 19. Arrependei-vos, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. O segundo passo é o arrependimento e depois a conversão. Eu preciso me arrepender, mas eu preciso me converter. Irmãos lá. Amigo, a Bíblia é quem diz: aqueles que creem no Senhor Jesus, eles não são confundidos. Lá em Marcos 16, 16 diz: quem crê e for batizado será salvo. Porém, os que não creem serão condenados. Já a segunda parte diz que precisa de um arrependimento. Você já pensou? Como eu vou chegar a Jesus Cristo se eu não me arrependo dos meus pecados? Você pode dizer sim. Que pecado é esse? Eu sou bonzinho. Eu não ando pegando como as demais pessoas. Somos pecadores, meu amigo. Queira que não. Ou que você suba o que desce, ou que faz o que deixa de fazer. Somos pecadores. Por isso precisamos da graça salvadora de Jesus. E Ele te chama. Vai para os braços de Jesus e recebe o perdão dos teus pecados. É verdade, irmãos. Irmão Marcos. Amados, e nós olhamos aí nos versículos interessantes. O primeiro passo é crer. E muitas das vezes eu faço essa pergunta. Eu já me fiz essa pergunta. Eu creio. Você crê? Se você crê, diga amém. E o mais interessante é que, mudando ao seguinte, ele diz, fala de arrependimento. Se você não crê, como você pode se arrepender de algo que você não crê? Se você crê em Deus, você tem como se arrepender, porque Ele vai perdoar os seus pecados. Mas se você não crê que Deus é Deus, e Ele existe, e Ele é o seu Salvador, como é que Ele pode me perdoar? Como é que Deus pode chegar até você se você não deu o passo, esse segundo passo de se arrepender, e você não deu o primeiro passo de crer? Que você possa dar esses 2 passos. Eles são muito importantes para a nossa vida. Amém. É verdade. O terceiro passo está em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o terceiro passo fala que nós devemos confessar a Ele os nossos pecados, pois Ele é fiel e justo para nos perdoar. Devemos entregar em Deus, confiar nele, pois Ele é justo em perdoar. O quarto passo, Mateus 19, versículos 16 e 17. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna?
Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Olha só. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. O terceiro passo. E o quarto passo diz: seguir os mandamentos de Deus. É impressionante como tem religião que ensina aí que não devemos mais guardar os mandamentos de Deus. Se a Bíblia diz, Jesus está falando que o seu povo, o remanescente fiel, eles têm no DNA a obediência aos princípios de Deus, a obediência à lei de Deus. E eles clamam em Cristo com misericórdia. A salvação depende da graça, é óbvio, mas a obediência deve andar junto. Irmãos, não. Amigo, temos que confessar nossos pecados, não ao homem, mas a Deus. Deus precisa ouvir de você, porque Deus conhece você, mas Deus tem um diálogo com você. E o quarto diz que um rapaz chegou até Jesus, fez uma pergunta: o que poderia fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse pelos mandamentos, mas ele se empolgou tão tamanha diante de Jesus que disse que ia fazer tudo. Será que você que está me assistindo tem esse mesmo pensamento? Olha, nunca nós vamos sair da qualidade de pecador até que Jesus volte. Até porque se nós parássemos de pecar, não tivesse mais pecado, Jesus não vinha buscar-nos. Então realmente não somos pecadores como as demais pessoas fazem, peca desordenadamente. Nós somos pecadores remidos pelo sangue de Jesus. Amém. Por isso, a graça me alcançou, meu querido, está alcançando você também. Irmão Marcos. Amém. Que a graça de Cristo nos alcança todos os dias. E o interessante, irmãos, é que fala de confissão. Será que eu estou confessando, estou conversando, estou tendo um diálogo com Deus? O meu proceder, o meu andar, o meu falar, como é que eu estou se comportando dentro da sociedade, dentro da família? Se eu estou tendo um bom desenvolvimento em geral, não só dentro de casa. E mais para frente fala sobre obediência, porque fala sobre os mandamentos: seguir, obedecer. Não é, olha, preste atenção, no Éden, Adão e Eva desobedeceram e ocasionou tudo que eu e você estamos presenciando hoje. Porém, só que hoje Jesus chega a mim e a você com a sua graça, que nós temos a chance de acertar, pois Cristo acertou no lugar de Adão e Eva. Cristo venceu, e Ele quer que eu e você se torne um vencedor também. Ele quer que eu e você, além de se confessar, quer que eu e você siga os seus mandamentos, obedeça. Um servo bom e fiel e obediente entrará no meio dos céus. Porque, como foi dito durante a lição, a salvação é pela graça, porém a obediência tem que andar junto. Amém. É verdade, irmão. A obediência, ela deve ser um ato por amor que deve existir no nosso coração. Obedecer a Deus. Adão e Eva caíram, como você prefere se colocar aqui, porque desobedeceram. Mas os que foram fiéis venceram. Noé venceu.
Isaac venceu, Abraão venceu, Moisés venceu, Davi venceu, porque foram homens fiéis a Deus, pecadores, mas que entregaram as suas vidas na mão do Senhor. Assim como os grandes do Novo Testamento. Olha só, o quinto passo, Marcos 16:16. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. O quinto passo exige e clama pelo batismo. Mas o batismo, como Jesus foi batizado, consciente, sabedor e entendedor daquilo que estava fazendo. Jesus deixou o seu exemplo para que possamos seguir esse seu exemplo. O exemplo de tomar uma decisão consciente de saber: eu sou pecador e eu preciso confessar os meus pecados. E o batismo é um processo para a salvação do ser humano. O sexto passo está lá em Mateus 24:13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Depois de ser batizado, o cristão, o indivíduo, deve permanecer até o fim nos caminhos do Senhor. Ele não pode desistir. Ele tem que seguir a sua luta. Ele tem que levar a sua cruz como Deus levou até o fim. Irmãos, amigo, você viu que a palavra crer e for batizado será salvo? Ficou bem claro isso para você? Eu faço uma pergunta a você. Uma criancinha tem como crer? Se arrepender? Jamais. Então a Bíblia descarta também o batismo de criança, meu amado. É a palavra de Deus que está dizendo, não é o homem. Precisamos crer na Bíblia. E o sexto diz que temos que permanecer firme e inabalável na palavra de Deus. O que você aprendeu e o que nós estamos aprendendo aqui é que, apesar de todos os obstáculos que nós passamos, com todas as altas e baixas da nossa vida, devemos permanecer firmes nos braços de Jesus. E se você e eu continuarmos firmes, somos mais do que bem-aventurados. é verdade, irmão Marcos. Amém. E o interessante, ou a palavra-chave, ou o assunto-chave, que é a graça, é Jesus, né? Ele nos deixa bem claro que nós devemos crer no batismo, pois ele é importante. Aquela pessoa que não nascer da água e do Espírito, essa não entrará no reino do céu. E a Bíblia deixa que eu e você, ela afirma que eu e você devemos ser batizados, devemos nascer de novo, ser uma nova criatura em Cristo Jesus. E o próximo passo, além de você se batizar, além de você crer no batismo, você tem que perseverar. Porque se eu creio, eu me batizo, mas depois eu largo tudo, de nada adiantou. A perseverança tem que vir junto com a crença, junto com a sua base, o seu alicerce, no que você crê, no que você acredita. E Jesus deve ser a sua base, pois Ele vai lhe conduzir à vitória. Ele vai lhe conduzir nessa perseverança todos os dias. Que eu e você possamos refletir no que foi dito aqui hoje, no que foi dito, e no que foi expressado. Que a graça do Senhor alcance a sua vida, alcance a vida dos seus amigos, dos seus familiares.
Que o Senhor Jesus possa fazer grandes maravilhas em cada família, em cada coração que nesse momento está ouvindo essa palavra. É verdade. Então, a salvação é exclusivamente pela graça. Foi assim no Antigo Testamento. Ninguém comprou no Antigo Testamento a sua entrada ao céu. Pelo contrário, esses homens se salvaram pela misericórdia de Deus, mas pela sua obediência a Deus. E no Novo Testamento, a história conta que continua do mesmo jeito. A salvação é pela graça, mas aqueles que foram obedientes, aqueles que foram fiéis a Deus, esses sim entrarão no gozo do Senhor. E se alguma religião ensina aí que no Antigo Testamento a salvação era pelas obras, essa religião é mentirosa. Ela não conhece teologia. A salvação é exclusivamente pela graça. A salvação é dom de Deus, não é dom do homem. E o Osama vai ter o topo do estudo, e logo depois ele vai orar para que possamos finalizar o tema de hoje. Meu querido amigo, hoje nós estudamos que a salvação em toda a Bíblia vem pela graça. Para nos salvar, Jesus morreu na cruz. O primeiro passo que nós devemos confirmar a salvação é servir a Deus com sinceridade, buscar a Cristo. Segundo passo, arrependermos e convertermos do nosso pecado. Terceiro passo é a confissão, meu amado. Tem que haver uma confissão, não para o homem, mas do homem para Deus, dos pecados. Quarto passo, amar Jesus. Nós não somente amar, mas guardar os seus mandamentos. O quinto passo, ser batizado. Você deseja ser batizado? Você lembra quando você foi batizado alguma vez? Não? Então, se você não lembra, esse batismo é inválido. Porque a Bíblia está dizendo que você precisa se arrepender. Crer. E se você não lembra, como foi isso que aconteceu na sua vida? O sexto passo é ser perseverante. Que é isso? Permanecer firme na palavra, na presença de Deus. E que devemos perseverar? Na comunhão com Deus, através do estudo da Bíblia e na prática da oração. Você faz isso? Ou você não fez ainda? Você tem vontade de perseverar na presença de Deus? Eu tenho certeza que você já conhece uma boa parte. Você já conhece o caminho que leva ao céu. Você agora já sabe que precisamos conhecer a graça, porque somente ela e através dela nós somos salvos. A graça é Jesus. Ele pode te alcançar. Ele está te alcançando já. Por isso, nós precisamos confessar nossos pecados, se arrepender e convertermos a Jesus. E depois vem o batismo. E depois do batismo vem a perseverança. Que Deus te abençoe. O Senhor te guarde e faça que você, meu amigo, seja firme, fiel ao Deus que nunca falhou. Amém. Eu quero orar por você. Nesse momento, feche seus olhos. Oramos nesse momento. Santo e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós que aguardamos a bendita esperança da volta do mesmo, estamos aqui reunidos
levando esse conhecimento a demais pessoa que precisa ser salvo, que no juízo final, quando acontecer, aquele irmãozinho que nós não conhecemos, mas ele assistiu esse vídeo e ele tomou uma decisão. Jesus vai fazer com que nós se conhecemos frente a frente e dizer: olha, esse vídeo você assistiu, você conheceu e agora está sendo salvo. Olha, quem fez essa obra, quem fez esse trabalho, mostrar-nos aqui, e agora o que nós podemos fazer? Abraçar-nos e glorificar o nome do Senhor Jesus. Perdoa nossos pecados, Senhor. Ajuda essa pessoa que está assistindo esse vídeo. Dá força, coragem, para que eles possam converter o coração a Deus e possa confessar seus pecados, para naquele grande dia estarmos todos juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos finalizando por hoje e desde já eu convido você para que você possa assistir o próximo vídeo que iremos gravar, onde estudaremos sobre o santuário de Deus. Fiquem todos com Deus e até lá. Senhor Jesus, eu quero tua graça, teu favor é tudo para mim. O mundo perdeu seus encantos, a glória encontro em tua cruz. Tua graça me basta, Senhor. Tua glória me envolve com amor. Vou cantar que hoje aceito sacrifício de Jesus. Fui salvo pelo sangue que verteu por mim na cruz. Tua graça me basta, Senhor. Minha alma se entrega em louvor, me aceita no serviço em prol do homem que caiu sem luz. Eu quero refletir a graça que emana de Jesus. Fui salvo pela graça, sou salvo pela graça, maravilhosa graça de Jesus. Tua graça me basta, ó Jesus.
Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.